Sem muro, tá? Depois a gente avança. O Inter pega G4? O Inter pega G4. Pedro Espinosa? Não. Alexandre Sim. H. Bruno Soares? Com certeza. Ribeiro Neto? Já tá lá. Já tá lá? Já tá lá. Pô, com essa frase eu começo contigo. Tá, assim, ó, em primeiro lugar, eu tenho duas coisas para dizer, tá? A primeira é que o segundo tempo do jogo contra o Inter foi muito preocupante. Muito preocupante. E eu assim, ó, o Carlos Guimarães brilhantemente estava comentando o jogo na Rádio Bandeirantes. Começou tá? a comentar já, né? E eu vou dizer, tá? Assim, os primeiros 20 minutos foram exatamente aquilo que se esperava. Mas um domínio absoluto. O Inter tomou um gol porque entregou o gol pro Corinthians, tá? Mas foi foi uma roda que o Inter colocou o Corinthians. Eu digo, não, é isso aí. Essa é a diferença entre os dois times, tá? Um time maduro, trocando passes. Tava com um pouquinho de indecisão no terceiro terço. Alô, Roger, né? Pra tomada de decisão e tal. Mas amassou. E aí, do nada, e aí depois eu vou pegar qual é o corte disso aí, que foi o amarelo do Thiago Maia, tá? O Inter começou a ceder terreno. Tanto que o Inter termina o primeiro tempo com o Corinthians tendo as principais chances. E no segundo tempo, o Inter tomou um rodeão do Corinthians. Mas um rodeão que é inaceitável que aconteceu. O que aconteceu com o Inter? Então, assim, ó, isso é um alerta, né, que o Roger tem que ter, porque o Inter se submeteu, entendeu? A um time que é desorganizado como o Corinthians, tá? E só não perdeu. Primeiro porque o joelho do Yuri estava na frente no gol anulado. Esse aí, ó, tá? E depois porque o Rocher fez milagres. Porque era para ter perdido, o Inter não mereceu empatar o jogo, essa que é a grande verdade. E agora, projetando o Grenal, eu achava que o Inter entrava como favoritaço no Grenal. Hoje não é mais, tá? Porque essa amostra aí me deixou muito preocupado para saber qual é o verdadeiro Internacional. Ah, cara, o Internacional, na verdade, ele transpira, ele se entrega, ele é um time que eu entendo hoje como pragmático. E eu não vejo, eu estava lá, né, inclusive na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, e eu não enxergo da forma que o Roger, que o Ribeiro falou, né, que o Inter tomou uma roda do Corinthians no segundo tempo. Eu acho que o Corinthians não é esse time desorganizado também que o Ribeiro tenta passar aqui, que aliás é costumeiro, né? Todo o adversário do Inter, ele é desorganizado, ele não joga nada e o Inter tem que patrolar. Né? Então, eu acho que a gente tem que pontuar algumas questões. O time do Roger, ele faz do campeonato uma ascensão absurda, que poucos times conseguiram fazer. Se hoje nós estamos aqui disputando, ou debatendo, melhor dizendo, se o Inter pode estar no G4 ou não, se dá pelo mérito do que o trabalho do Roger fez. São 27 pontos, 21 conquistados. O Inter se doou, o Inter transpira da mesma forma que transpirou nos outros 20 e nos outros, na verdade, pontos que conquistou na tabela. Tem uma coisa que a gente tem que pegar e olhar. O Inter está, neste momento, vindo de uma defasagem física de um grande processo, tá? Que vai ser, inclusive, a data FIFA importantíssima para isso. É só tu ver. Tu não tem o Rogel lesionado, tu não tem o Borré lesionado, tu não tem o Fernando, que mesmo tendo ali o terceiro cartão amarelo e não fazendo parte por conta de suspensão, estava também com problema na panturrilha. O Inter, cara, nos últimos jogos, o Inter se doou a ponto de hoje estar disputando vaga na Libertadores e vaga direta. Então é normal o Inter pegar e ter cansaço, tanto que é a pergunta que eu faço pro Roger, inclusive, na coletiva. Como é que vai pensar que o Corinthians, que teve uma semifinal de Copa do Brasil estressante contra o Flamengo, o Inter ficou a semana inteira de folga e aí o Inter tá com problema físico? Não tô menosprezando a semana de folga do Inter. Não tô menosprezando a semana de folga do Inter. Eu tô só querendo dizer também que tem o seguinte, assim como o Grêmio precisa ganhar o jogo, o Grêmio precisa buscar mais porque precisa pontuar para sair do Z4, o Corinthians também tinha que fazer isso. E mais, o Corinthians, agora nesse final de semana, olha, a torcida do Corinthians, quando o Inter faz o gol, cara, ela praticamente esmorece de uma forma... É óbvio, né, cara? Olhando assim, ó, acabou. Esse jogo pode ter decretado o rebaixamento do Corinthians. Exatamente. Então, assim, eu acho, cara, que nem tanto céu, nem tanto inferno. Não foi essa roda que tu fala, ô Ribeiro Neto. Não foi essa roda que tu fala. Eu acho que o Corinthians é um time organizado. O time é tão organizado que jogou nas costas do Bernabé. Que jogou nas costas do lateral esquerdo. Tá, eu errei. Não é Zé Gotinha, é Zé Gotão. É Zé Gotão.
Não, mas olha Ele só. era Zé Gotão. Era Zé Gotão na bola de Tá, bilhar. mas aí eu vou... Corinthians explorou. Vamos lá, Bruno. O Corinthians explorou os principais defeitos do Inter, cara, cara. sabe o que é? Traz o pano pro Zé É que Gotão aí, cara. sabe o que o Ribeiro Neto tá fazendo aqui? Tá sendo o Ribeiro Neto, menosprezando os adversários do Internacional. E aí quando o Inter ganha, a vitória era porque o adversário não era muito bom. E aí quando empata, pior ainda, empatou com um adversário que não era muito bom. Ok, o Corinthians tá cheio de fragilidades, a tabela mostra isso. Só que tem um detalhe, esse Corinthians, ele tá vivendo aquela situação da pressão do clube grande que tá na parte de baixo da tabela em final de campeonato. Sim. Pela desorganização, tudo que fizeram errado ao longo do ano. Mas esse mesmo Corinthians se reforçou, tem jogadores de qualidade, e eu não acho esse time do Corinthians desorganizado. É óbvio que não é um grande time, que dá show, que dá espetáculo. Mas para desorganizado também não serve. Ele é um time que tem estratégia, ele tá chegando nas Copas. Então, assim, eu não vou aqui dizer que o Corinthians é um nada e que o Internacional fracassou no final de semana. A torcida do Corinthians é a única no futebol brasileiro que não para de empurrar o time nem em um minuto. O Inter teve que passar pela pressão também. Acho que o grande ponto do jogo foi o gol sofrido no início. E isso aconteceu de novo com o Inter. O Inter precisa ter esse cuidado para não tomar o gol no início, porque já começa o jogo perdendo. Agora, o Inter procurou ter a bola, o Inter atacou, não abriu mão de jogar, teve alguma dificuldade no segundo tempo que eu vi como natural e teve força no final para empatar o jogo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Inter vai jogar Libertadores com vaga direta no ano que vem. E mais um ponto, Ricardo Matias fez o gol, centroavante, oportunista. Acho que já está na hora dele ganhar a vaga na hierarquia do Alário. Carlos Guimarães. Eu acho que eu vou ficar no meio termo entre a crítica incondicional colocada pelo Ribeiro e, digamos que a justificativa incondicional, né, para não ter vencido o Corinthians, colocada tanto pelo Ernst quanto pelo Bruno. Sim, a análise do jogo do Ribeiro é uma análise que eu concordo, mas é preciso sim, gente, apontar um segundo tempo em que fisicamente o Internacional caiu. O Inter trouxe o Corinthians para o seu campo, o Inter não teve esse escape, Bruno, no segundo tempo, só depois que toma o gol, quando o Inter mexe, quando coloca dois jogadores, dois grandalhões, né, o Ricardo Matias e o Alário, desfaça o setor do meio de campo, conta com uma ajuda do Ramon Dias, pouco falado, que foi a entrada do Charles no lugar do Carrijo. O Charles, ele extermina o ímpeto do Corinthians em atacar, porque ele recua o time, traz o Internacional para o seu campo defensivo. Então, tem todo esse contexto, tá? Eu só acho que a justificativa para o déficit físico que foi evidente no segundo tempo, não sei se é a sequência, porque é o seguinte, a gente precisa estabelecer uma análise comparativa, né? E sim, o Inter teve um período parado e o Corinthians veio de um jogo super desgastante na quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Super desgastante e intenso. Então a comparação do déficit físico é que me deixou um pouquinho assim, o Inter parou para um time que jogou na quarta a toda, entendeu? Mas a questão, Guimarães, é quando tu olha pontualmente só para a semana. Tá? Tu tem que olhar para a sequência do Inter, a sequência do Corinthians ela também é desgastante. Só para ter uma ideia. Domingo Inter desde a última data FIFA. Claro, né? que sim, exatamente. Mas é isso que eu tô querendo dizer. O Inter voltou a jogar no meio da semana e no final de semana. Uma coisa era quando o Inter tinha toda a semana, o tempo todo, jogava só final de semana. Outra, esse Corinthians desorganizado que o Ribeiro tá falando, dos últimos 8 jogos ganhou 5. Não acho desorganizado. Pelo amor de Deus, os jogadores... Uma outra coisa. Os jogadores que são titulares do Corinthians ali, boa parte jogam em suas seleções, inclusive. Jogadores... o Depay, ele muda o time do Corinthians de uma forma absurda, inclusive. Absurda. E tanto Joga muito pouco. Aliás, os dois gols do Corinthians com a assistência dele. Aliás, o Corinthians fez do jogo contra o Inter sábado. Pelo amor de Deus. Uma Copa do Mundo o jogo do Corinthians. Precisava. E colocou dificuldades pro Inter. O meu ponto, Guimarães. Físico, gente. Guimarães. Vocês viram o Corinthians considera isso. Curtiu esse corte? Então dá like nesse vídeo e se inscreva no canal do Donos. Aproveita e se inscreva também no site da KTO. Diante da sua inscrição no site da KTO, você utiliza o cupom DONOSTV e ganha 20% de bônus em cima do primeiro depósito. O link está aqui na descrição do vídeo. Bora!